Isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Então, assim, antes de começar a falar, né, sobre a situação da Venezuela, eu gostaria de explicar, porque hoje eu anunciei nas minhas redes, né, que eu faria essa live hoje. Então, não sei se a maioria sabe, eu sou professor de geografia, né? Estive na sala de aula por 31 anos, devo voltar no ano que vem, né, a dar aulas novamente. E a intenção é tão somente de esclarecer, né, de entender como é que é a Venezuela, a atualidade. Não vai aqui nenhum tipo de ligação com a disputa eleitoral no Brasil. É que, como professor, eu tenho visto muitas vezes as pessoas falando da Venezuela sem um conhecimento, né, mais claro, mais significativo sobre aquele país, né? Então a intenção é meramente essa, né, como professor de geografia mesmo, para a gente estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas, tá certo? É isso aí. Então, a Venezuela, na verdade, o nome oficial da Venezuela, a partir dos anos 2000, a partir da eleição de Hugo Chávez, o nome oficial da Venezuela passou a ser República Bolivariana da Venezuela, né? Até então era a República da Venezuela. A Venezuela, assim como grande parte dos países da América Latina, foi colonizado pela Espanha. A Venezuela teve a sua independência no ano de 1811, embora tenha sido reconhecida só por volta de 1835, mas a sua independência ela se deu em 1811, ou seja, mesmo, né, antes da independência do Brasil. A Venezuela é um país que tem cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Para efeitos de comparação, a Venezuela tem mais ou menos o tamanho do estado do Mato Grosso no Brasil. E ela faz fronteira com o Brasil, com a República da Guiana e com a Colômbia. E é banhada pelo Mar do Caribe, né? O que faz com que a Venezuela tenha um litoral lindíssimo. O turismo, inclusive, assim, por muito tempo foi uma atividade muito importante na Venezuela em função das suas belas praias, mas muito prejudicado nos últimos anos em função da crise que o país vive, certo? A Venezuela é considerado também um dos países de maior biodiversidade do mundo, junto com países como Brasil, Colômbia, né? É considerado um país de enorme biodiversidade, até pelo fato de que boa parte do seu território encontra-se na Amazônia, né? Mas também uma parte do território já está na Cordilheira dos Andes, o que faz com que também a sua paisagem geográfica seja muito diversificada, né? Desde florestas equatoriais, passando por altas montanhas até um litoral, né, muito significativo na região do Caribe. E a Venezuela, quando a gente fala sobre as suas riquezas naturais, imediatamente a gente lembra do petróleo. E claro, o petróleo e o gás são as principais riquezas da Venezuela. Mas além disso, a Venezuela também é rica em ferro, bauxita e ouro. Também são minerais muito expressivos naquele país. A Venezuela também tem uma rede hidrográfica muito significativa, principalmente da bacia do Orinoco. Então, para além de ser uma grande potência energética em função do petróleo e do gás, a Venezuela também tem uma capacidade muito grande de produção de energia hidrelétrica. Inclusive, na bacia do rio Orinoco, foi construída uma grande usina nos anos 80, 90, que é a usina de Guri, e a Venezuela chegou a exportar energia para o Brasil, né? Uma parte da energia que era consumida no estado de Roraima, sobretudo, vinha da Venezuela. Atualmente, imagino que não seja mais capaz dessa exportação. A Venezuela tem uma população aproximada de 28 milhões de habitantes, quer dizer, uma população maior um pouco do que a população do estado de Minas Gerais e menor do que a população do estado de São Paulo. E a população da Venezuela está diminuindo nos últimos anos em função da forte emigração dos venezuelanos por causa da crise. Lembrando, emigração, conceito geográfico, né? Emigração, quando você sai de um país, você está emigrando, né? Quando você chega em um país para morar, você está imigrando. Então,
Os venezuelanos, quando saem da Venezuela, são emigrantes venezuelanos. Quando chegam no Brasil, são imigrantes venezuelanos no Brasil. Então, a população venezuelana está diminuindo. Calcula-se que nos últimos anos, cerca de 5 milhões de venezuelanos migraram para fora do país, principalmente para Colômbia, Equador, Brasil, Estados Unidos e outros países da América Latina. A Colômbia foi o país que mais recebeu imigrantes venezuelanos, assim, individualmente, né? A Venezuela tem um PIB de 320 bilhões de dólares. Para a gente ter uma noção, é um PIB bem menor, por exemplo, do que o estado de São Paulo, que tem hoje um PIB de mais de 600 bilhões de dólares. O PIB per capita é de 3.300 dólares, para efeitos de comparação, o PIB per capita do Brasil é de aproximadamente 7.500 dólares, né? O IDH, não sei se vocês lembram, né, se conhecem esse conceito, o IDH é um índice de desenvolvimento humano. É um índice que a ONU usa mais ou menos para medir o grau de desenvolvimento humano, né, da qualidade de vida de uma população, né? Leva-se em consideração dados, por exemplo, como escolaridade e a renda per capita do país. Então, o IDH da Venezuela, ele despencou enormemente nos últimos anos. Então, hoje a Venezuela tem um IDH de 0,691 e ela ocupa, entre cerca de 196 países, ela ocupa o 120º lugar. Para efeitos de comparação, o Brasil, que não tem um IDH tão bom assim, está em 87º lugar. Então, assim, essa crise ela aumentou muito o nível de pobreza na Venezuela nos últimos anos e por isso o seu IDH, né, o seu Índice de Desenvolvimento Humano, caiu bruscamente nos últimos tempos também. A Venezuela, do período que ela se tornou independente, em 1811, até a década de 50 do século passado, a Venezuela passou por várias turbulências, muitas crises, grande parte delas relacionadas a governos ditatoriais ou governos autoritários, também por instabilidade governamental, crises sociais, enfim. A história da Venezuela não é uma história assim de longos períodos de estabilidade e tal, apesar da riqueza, né, natural do petróleo. Já na década de 1920, a Venezuela já era um dos maiores produtores de petróleo. Então, essa questão do petróleo, ela começa a se destacar cedo, né, na história da Venezuela. A partir dos anos 50, a partir principalmente de 1958 até a década de 70, a Venezuela viveu um período de relativa estabilidade política. Relativa estabilidade política, lembrando sempre. Mas, por exemplo, enquanto boa parte dos países da América do Sul eram ditaduras entre os anos 60 e 70, a Venezuela não era, né? Então, ela passou por períodos, né, conturbados também nesse período, mas assim, foi, vamos dizer assim, um período de relativa estabilidade. Na década de 70, a Venezuela ganhou muito dinheiro com o petróleo. Não sei, aqueles que talvez lembram, eu sei que tem muitos ex-alunos meus aí assistindo, né? Os anos 70, sobretudo o começo da década de 70, foi marcado pelas grandes crises de petróleo, né? Em 1973, principalmente. A grande crise do petróleo de 73, originada pelos conflitos no Oriente Médio. E nessa época, os países que eram produtores de petróleo ganharam muito dinheiro, porque essa crise gerou um aumento brutal do preço do barril do petróleo. Tanto que aqueles países que importavam muito petróleo, caso do Brasil, sofreu drasticamente com a crise do petróleo de 73, depois teve outra em 79 também, mas principalmente a de 73. Mas os exportadores de petróleo, como a Venezuela e os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, esses países ganharam muito dinheiro no começo, sobretudo dos anos 70, com as crises do petróleo.
Se chamava naquela época, né, se falava muito de petrodólares, né, porque era o dinheiro vindo do petróleo e tal. A Venezuela, ela produziu tanto petróleo nos anos 70 e ganhou tanto dinheiro com o petróleo que assim era muito comum nos jornais chamar a Venezuela de Venezuela Saudita, fazendo uma alusão, né, assim, porque causava até inveja na maioria dos países da América Latina, sempre muito pobres, sempre, né, com muitos problemas financeiros, e na Venezuela estava jorrando dinheiro durante os anos 70, principalmente na primeira década dos primeiros anos da década de 70. Aqui, pessoal, vale uma observação, né? Assim, o que a Venezuela fez com tanto dinheiro, né, naquela época? Gastou, não investiu adequadamente, né? Esse dinheiro, parte desse dinheiro foi usado para né, uma certa modernização do país em termos de infraestrutura, Caracas principalmente, né, a capital, mas não foi investido na diversificação da economia. Esse dinheiro foi muito gasto para importar aquilo que a Venezuela nunca produziu, porque assim, se você pensar assim, eu estava fazendo uma comparação ali, citando, né, alguns dados relativo ao Brasil e à Venezuela. São países economicamente muito diferentes. Assim, não dá para comparar o que é a Venezuela economicamente e o que é o Brasil. Quer dizer, nós não somos, nem de longe, grandes exportadores de petróleo, não temos as reservas de um petróleo bom como a Venezuela tem, mas nós temos uma economia muito diversificada. Claro, nós temos muitos problemas no Brasil, de atraso tecnológico, de falta de competitividade, mas, por exemplo, o Brasil tem uma produção agrícola imensa, apesar do fato de que nós temos muita gente que passa fome, mas aí nós vamos entrar em outra questão. Mas hoje, grande parte daquilo que nós brasileiros consumimos, nós produzimos aqui. Desde automóvel, passando por roupa, calçado, alimento, remédio, produtos de limpeza e não sei mais o que, tudo isso nós produzimos e produzimos em grande quantidade. Nós não necessitamos de importar absolutamente nada disso, né? Então, essa comparação com a Venezuela é muito importante que se faça. O parque industrial da Venezuela é uma coisa sofrível. Então, assim, para você ter uma ideia, a Venezuela importa até papel higiênico, a questão da crise do papel higiênico, né, que teve lá há pouco tempo, e nos anos 70, eu li uma matéria não faz muito tempo de um economista dizendo que nos anos 70 a Venezuela chegava a importar até alface. Então, quer dizer, olha a displicência dos governos, né, já daquela época, de não investir na diversificação da economia. Porque, assim, as commodities, assim, todo produto altamente exportável, né, é chamado de commodities. Nós temos as commodities minerais e as commodities agrícolas. Então, o petróleo é a principal commodity mineral que existe no mundo. Mas qual é o grande problema da commodity? Que ela flutua muito, ela varia muito de preço. Então, assim, não se pode confiar economicamente que esse ano o barril do petróleo, o dinheiro, né, tá jorrando dinheiro, e que o país vai ter esse mesmo dinheiro no ano que vem. Que pode ser que no ano que vem o preço do barril do petróleo esteja custando metade do que está custando esse ano. Então, historicamente, e isso não é um caso específico da Venezuela, né? A gente viu isso em muitos outros países, a gente pode estudar a história de vários países, os do Oriente Médio mesmo são outro caso, né? De países que nunca usaram o dinheiro do petróleo efetivamente para investimento e para diversificar a economia, de tal forma a reduzir a sua dependência em relação ao dinheiro provindo do petróleo. Então, nos anos 70, quando essa dinheirama toda entrou na Venezuela, enriqueceu muito a elite, né? Porque a Venezuela sempre foi um país também muito corrupto, mas não foi usado adequadamente para diversificar a economia e para, enfim. Nos anos 80, ao contrário da década de 70, os anos 80 foram marcados por grande crise econômica quase que no mundo inteiro. Não sei se você lembra, né? A década de 80 é conhecida como década perdida, né? Sobretudo na América Latina.
Então, os anos 80, com a queda do preço do barril do petróleo e com outros problemas internos, a Venezuela começou a viver uma crise muito grande. No final dos anos 80, a situação de aumento da pobreza na Venezuela já era muito grande, em função principalmente da queda do preço do barril. Há estudos que mostram que no final dos anos 80 a pobreza aumentou em 50% na Venezuela em função da queda do preço do barril do petróleo naquela ocasião. No começo dos anos 90, vários países da América Latina fizeram reformas chamadas de reformas neoliberais, de ajuste fiscal, né, das suas economias. Aqui no Brasil ficou muito marcado esse ajuste fiscal feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas medidas neoliberais, normalmente, elas são um remédio amargo, né? Porque exige corte de gastos, aumento de impostos, enfim, e outras questões como essa. Mas, às vezes, essas medidas são necessárias. Em muitos países, elas serviram para ajustar a economia, apesar de ter causado outros problemas. É o caso do Brasil. Na Venezuela, esses ajustes fiscais, no começo da década de 90, desagradaram imensamente a população e resultaram em grandes manifestações e em grandes conflitos de rua, com morte de pessoas, choque de manifestantes e com a polícia, enfim. Muitos venezuelanos, muitos manifestantes acabaram morrendo. E naquele interim, em 1992, mais especificamente, é que aparece a figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez tinha criado um grupo chamado MRB-200, era o Movimento Revolucionário Bolivariano. E Hugo Chávez era um coronel do exército venezuelano, né? Era paraquedista do exército venezuelano. Em 1992, Hugo Chávez, com esse grupo, né, o MRB-200, ele tenta um golpe de Estado, ele tenta derrubar o governo, mas o golpe é fracassado e ele é preso em 1992. Hugo Chávez vai ficar preso de 92 a 1994. Em 94, ele é anistiado, mas ele ganha uma grande popularidade na Venezuela com um discurso socialista, anti-imperialista, um discurso de socialismo do século XXI e não sei mais o que, mas é algo bastante populista. Mas ele ganha uma popularidade muito grande na Venezuela em função da prisão dele por causa do golpe, depois, né, desse discurso todo dele de crítica ao governo da época, de crítica à elite venezuelana, à corrupção, à pobreza e não sei mais o que. E em 1998, Hugo Chávez, que até a tentativa do golpe era um ilustre desconhecido na Venezuela, em 1998 ele se candidata a presidente e vence as eleições com um discurso de combate à pobreza, de combate à corrupção, de críticas, né, à elite que ele julgava corrupta, ao sistema político que ele achava arcaico, ultrapassado e corrupto também. Então, com esse discurso e com um viés bastante populista também, de usar o dinheiro do petróleo para acabar com a pobreza. Então, a ideia principal dele se centrava nisso, né? Se a Venezuela era um país tão rico, se tinha tanto petróleo, que esse petróleo fosse usado em prol da redução da pobreza e das desigualdades sociais. O Hugo Chávez, quando ele assume o governo na Venezuela, num primeiro momento, porque ele assume numa época em que o preço do petróleo, assim, os primeiros anos de governo de Hugo Chávez, são anos em que o preço do petróleo volta a subir, quer dizer, volta a entrar muito dinheiro na Venezuela. Então, nos primeiros anos, sobretudo nos primeiros 4, 5 anos do governo do Hugo Chávez, ele consegue reduzir a pobreza no país, consegue reduzir a fome, consegue melhorar os indicadores sociais do país, mas em compensação, ele começa a enfraquecer muito a democracia venezuelana. Já antes dos anos 2000, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição,
ele consegue eleger praticamente 100% dos constituintes são aliados seus, então ele vai escrever a Constituição do jeito que ele bem quis. Ao mesmo tempo, quais são os outros fatores que Hugo Chávez vai fazer para que detonam, de certa forma, que reduzem, né, o aspecto democrático do país. Além de alterar a Constituição, ele altera também a Suprema Corte do país, né? Ele amplia o número de ministros da Suprema Corte. A Suprema Corte lá é como se fosse o STF nosso aqui, né? Então, de 20 membros, ele passa para 32, e ele mesmo nomeia 12 ministros, então aliados seus, né? E ele passa a manipular, na verdade, toda a vida política do país. A partir daí também passa a perseguir opositores, passa a perseguir a imprensa. Hugo Chávez e o Maduro continuam fazendo isso. Eles fecharam uma grande quantidade de rádios, de jornais, de TV. As principais emissoras de TV ou foram fechadas, ou então seus proprietários foram obrigados a vender para aliados do governo. Então a imprensa ela é constantemente cerceada no país. E uma outra questão, né, que Hugo Chávez e o Maduro acabaram fazendo é de colocar os militares, a elite, né, das Forças Armadas, em postos chaves do país, tanto nos ministérios quanto também em empresas estatais. Porque uma outra coisa muito negativa que o Hugo Chávez fez durante o governo dele foi a nacionalização de empresas estrangeiras. Isso é sempre uma atitude muito ruim, principalmente para um país que não tem capacidade de investimento, né? Então, assim, se eu nacionalizo com a desculpa de que esses caras já ganharam dinheiro o suficiente, que estão explorando o meu país e não sei mais o que, isso é sempre um péssimo negócio, né? O mercado vai ver isso com péssimos olhos em termos de investimento, porque quem é que vai querer investir num país sabendo que pode ter o seu capital ali estatizado, algo nesse nível. Então isso foi horrível, né? Essa estatização da economia, e ao mesmo tempo o Hugo Chávez meio que vai repetir o erro dos anos 70, porque durante o primeiro e o segundo governo dele, até o terceiro talvez, estava entrando muito dinheiro, porque o preço do petróleo novamente foi às alturas. Mas aí, ao invés de investir na diversificação da economia, ele torrou esse dinheiro novamente, né? Porque assim, pessoal, olha só, não é fácil, nada é fácil você explicar. Então assim, você falar que vai acabar com a pobreza, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, vai resolver isso e tal, no discurso isso é muito fácil, mas na prática isso é muito mais complicado. Por quê? É claro que, por exemplo, um governo criar programas sociais, como o Hugo Chávez criou, por exemplo, como a Venezuela tinha que importar grande parte dos seus produtos de primeira necessidade, né? Alimentos, remédio, às vezes produtos de limpeza e não sei mais o que acabava acontecendo? Para isso não ficar caro para a sociedade, para os mais pobres sobretudo, o governo passou a subsidiar essa importação. Então, para que o arroz, o trigo, o papel higiênico, o remédio chegasse a um preço razoável para a população, o governo passou a subsidiar, quer dizer, tirar dinheiro do governo para subsidiar o que era importado. Quer dizer, produtos que poderiam ser produzidos na Venezuela caso houvesse, né, uma diversificação da economia, com, né, incentivo à industrialização, que nunca aconteceu. Mas olha só, você subsidiar ou você criar programas sociais quando você tem dinheiro, é uma coisa. Agora, se você não pensar assim, eu vou ter esse dinheiro no ano que vem, eu posso continuar fazendo isso no ano que vem, com o preço do petróleo não dá para se fazer isso. Então, por isso que todo programa social que um governo cria, é necessário saber se ele tem sustentabilidade, ou seja, agora eu tenho dinheiro para fazer, mas eu vou ter esse dinheiro, eu tenho essa renda para daqui a um mês. É como, assim, colocando isso como se fosse a nossa vida particular. Imagine você financiar um apartamento em 10 anos, né? Assim, você tem dinheiro para pagar a prestação hoje, mas daqui a 3, 4, 5 anos você vai ter esse dinheiro? É mais ou menos assim. Então, assim, por isso que
assim, governos populistas, né, como o do Hugo Chávez, que sempre colocou muito à frente, né, agradar a população para ter apoio popular, ao invés de pensar em normas econômicas, sustentáveis, é sempre muito ruim, né? Bom, mas Hugo Chávez, então, uma outra coisa que ele vai fazer, eu falei já, né, ele colocou os militares, né, em postos chaves também da economia, e o Maduro continuou fazendo isso. O Hugo Chávez, ele morreu em 2013, né? Ele anunciou em 2013 que ele estava com câncer, e em 2014 ele morreu. E quando ele morreu, em 2013, 2014 aproximadamente, ele já tinha ficado 14 anos no poder. E o seu substituto foi o Maduro, que era o então ministro das Relações Exteriores da Venezuela e um homem de confiança do Hugo Chávez. E ele morreu relativamente rápido com esse tipo de câncer que ele tinha. Então, quando o Maduro assume, o preço do barril do petróleo já está caindo novamente. E a Venezuela mergulha novamente numa gigantesca crise. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo que o grande culpado da crise da Venezuela são as sanções norte-americanas, etc, etc. Isso não é verdadeiro. Por quê? Porque essa crise, ela começa mais ou menos em 2013, 2014. As fortes sanções americanas contra a Venezuela se dão depois do ano de 2017, principalmente no ano de 2019. Então pode até ter acirrado. Agora, a causa principal disso é a falta de uma economia sustentável. Então, assim, esse governo populista de Hugo Chávez, ele é, de certa forma, culpado sim por isso, porque, assim, ainda que a gente pode dizer, não, mas desde a década de 70 que ele já fazia isso. Poxa, mas o cara ficou 14 anos no poder e não criou um sistema econômico sustentável, e não aplicou na diversificação econômica do país, né? E o Maduro, ele vai continuar nessa batida, né? E ampliando o poder dos militares em postos chaves do país. Essa crise toda tem acentuado também muito a radicalização entre, né, o chavismo e a oposição. Recentemente, manifestações na Venezuela mataram mais de 100 pessoas, né, em manifestações nas ruas. Então a gente vê que essa coisa tem, né, continuado. A falta de investimento em diversificação e modernização da economia atingiu também o petróleo. Por quê? Como a Venezuela também não investiu sequer na modernização do setor petrolífero, a PDVSA, que é, né, a estatal venezuelana, uma das maiores do mundo, né, que pode ser chamada de Petróleos Venezuelano ou Petróleos da Venezuela, ela não tem conseguido nos últimos tempos refinar a quantidade de petróleo que a própria Venezuela precisa. Olha só, parece uma coisa, parece mentira, mas não tem muito tempo que a Venezuela importou gasolina do Brasil, porque eles não estavam conseguindo refinar gasolina suficiente para abastecer o mercado interno. E isso por quê? Por falta de investimento do governo na economia, né? Então você vê que mesmo a questão do petróleo, ela está sendo deficitária no próprio país, e a PDVSA não está produzindo a quantidade de petróleo que poderia produzir, por falta de investimento na modernização do setor petrolífero também da Venezuela. E aí, essa situação de aumento da pobreza, né, com o aumento dos preços exorbitantes, em 2018, a inflação da Venezuela chegou a 1.300.000% ao ano. Olha só, isso é um negócio inimaginável. Uma inflação de 1.300.000%. Assim, para você ver, né, quando a gente fala assim, olha, a inflação no Brasil está aí na casa dos, né, chegou a casa dos 10% no ano passado e está aí, né, variando de 5%, 6%, 7%, já é uma inflação altíssima, né, quando a gente compara com os países europeus, por exemplo, com o Japão, mas você imagina que seja 1.300.000%. Então hoje, calcula-se que 90% da população venezuelana vive em estado de pobreza.
O salário médio na Venezuela tem sido na casa dos 50, 60, 70 dólares aproximadamente, o que é um salário muito baixo, e dada a inflação existente lá, não dá para comprar os primeiros gêneros alimentícios. Há uns 2 anos atrás, eu estive em São Paulo, quando eu tive a oportunidade de conversar com 2 jornalistas que tinham ido à Venezuela fazer uma matéria. Assim, a ideia deles era fazer uma matéria para jornais no Brasil e também um documentário que eles acabaram não fazendo, dadas as condições no próprio país. Então, eles estavam me dizendo sobre o grau de pobreza na Venezuela. É tamanho que um desses jornalistas, ele era nordestino, já vivia em São Paulo há muito tempo, mas então ele disse assim: nós fomos visitar uma favela em Caracas, que é considerada a maior favela da América Latina, se chama Putari, alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente o nome. Então ele me falou assim: olha, eu conheço, se você foi pelo meu trabalho jornalístico, eu conheço as favelas aqui do Brasil e tal, mas eu não conheço nada parecido com o que nós vimos lá. As pessoas sem absolutamente nada para comer, pessoas esquálidas, né? Recentemente uma pesquisa mostrou que os venezuelanos, né, em um determinado período, 64% da população perdeu 11 quilos, né, de peso em função da fome, efetivamente, porque é muito óbvio, pessoal. As pessoas estão migrando para a Colômbia e para o Brasil, por exemplo, a pé. Né? Nós vimos, quando deu aquela crise lá em Roraima, a maioria daqueles venezuelanos tentando entrar a pé no Brasil. Eles não estão migrando de carro, de avião, de ônibus, porque a maioria não tem dinheiro para isso. Assim, um desses jornalistas disse que lá na Venezuela, por causa da desvalorização do dinheiro, então é muito comum você ver as pessoas dando um maço de dinheiro, assim, que não vale nada. Então, ele disse que o guia local deles lá, uma pessoa foi pedir um dinheiro a ele, o guia tirou um maço de dinheiro e deu para a pessoa. Então, ele falou assim: nossa, mas se você deu tanto dinheiro assim para ele, ele disse: olha, esse dinheiro que eu dei para ele, não dá para ele comprar 2 pirulitos. Então, assim, há uma desvalorização enorme da moeda. Esse mesmo jornalista contou que ele foi a um local para baixar imagens que eles estavam fazendo lá e tal, alguma coisa assim, e aí um rapaz ajudou, que ele estava com dificuldade, aí um funcionário lá, acho que era uma emissora de TV, alguma coisa assim, que ele deu 2 dólares de gorjeta pro cara, assim, e as pessoas ficaram muito, muito surpresas, assim: como assim você está dando 2 dólares e tal, que era quase o salário dele. Então, assim, é uma coisa muito ruim, né, o que está acontecendo na Venezuela, em um país tão rico. Hoje, cerca de 8,1 milhões de pessoas estão desempregadas na Venezuela, e isso é uma quantidade enorme de pessoas, né? E parte dessas pessoas também desalentadas, né, porque assim, nem estão buscando mais emprego, porque não acreditam na possibilidade de que isso ocorra. E aí, assim, a grande pergunta é, né, como é que pode que, então, nas eleições lá não muda o governo? Por que as pessoas não votam em outras pessoas e tal? Porque como o chavismo instalado no governo hoje, ele controla praticamente todo o judiciário, ele controla praticamente toda a imprensa, ele controla o exército. Esses 2 jornalistas me disseram, olha, lá na Venezuela o exército está presente em tudo quanto é esquina, porque assim, todos aqueles que são identificados como contra o governo, que são de oposição, sofrem repressão, podem ser presos, tanto que os principais líderes de oposição da Venezuela, todos estão no exterior, com medo de ser preso, né? Acho que só o Juan Guaidó, né, que chegou a se declarar, a se autodeclarar presidente da Venezuela, eu acho que só ele que está lá, mas também foi preso não faz muito tempo. Então é muito difícil, e na Venezuela o voto não é obrigatório. Então, nas últimas eleições, o número de pessoas que têm ido votar também é muito pequeno, e parece que as pessoas estão perdendo um pouco da credibilidade nisso, né? E ao mesmo tempo, também, assim, o que os analistas políticos dizem
é que a oposição venezuelana ela não consegue se fortalecer também, em função também desse cerceamento, dessa falta de liberdade que existe, da perseguição por parte do governo. E assim, quando o Juan Guaidó se autodeclarou presidente da Venezuela, vários países reconheceram ele como presidente, inclusive o Brasil, Estados Unidos, Espanha, acho que foram cerca de 50 países, mas que não vingou. Por quê? Porque o governo controla, com o exército ele controla tudo. Então, assim, você imaginar assim, hoje o futuro da Venezuela é muito difícil de dizer, e até porque, assim, hoje, por exemplo, e se começasse uma revolução lá, vai ser um banho de sangue, porque, obviamente, qualquer manifestação mais acirrada para tentar derrubar o governo hoje na Venezuela vai ser um banho de sangue, porque os militares estão, eles são a grande proteção do governo hoje. Como eu falei, eles ocupam grande parte dos ministérios do governo. Hoje, grande parte dos governadores também das províncias venezuelanas também são militares. Então, é muito difícil que se mude o governo da Venezuela em um curto espaço de tempo e que essa situação se reverta, né? Agora, quando as pessoas começam a fazer essas comparações, o Brasil vai virar uma Venezuela, não queremos que o Brasil vire uma Venezuela, isso é uma grande bobagem, na verdade, né? Isso é uma grande bobagem, são países que não dá para você comparar. Agora, por outro lado, a Venezuela mostra uma coisa que é extremamente perigosa: quando o exército se imiscui na política, né? E quando o exército passa a ser utilizado para proteger o governo e não efetivamente para cumprir o seu papel, que é o papel de contribuir para a segurança nacional, né? De cuidar de fronteira, enfim, aquilo que são os papéis do exército propriamente dito. Então, isso mostra-se claramente que é um perigo, né, quando isso ocorre. Agora, fora isso, a Venezuela e o Brasil, nós temos até problemas em comuns, aqui também tem muita pobreza e tudo mais, mas são países muito diferentes, né, muito diferentes mesmo, economicamente, tamanho de população, enfim. Agora, essa estratégia do chavismo, de ter alterado a Suprema Corte, né, aumentado o número de ministros para poder manipular a justiça, ao mesmo tempo, com a Constituinte, ter reduzido os poderes do Legislativo, de ter colocado, né, em tantos postos chaves a alta cúpula das Forças Armadas do país. Isso é, obviamente, muito ruim, e isso hoje é que protege, de certa forma, o chavismo e o governo do Maduro ali na Venezuela, ok? Pois é, pessoal, assim, a minha intenção era essa mesmo, de dar um panorama geral sobre a Venezuela, tá bom? Nós vamos deixar esse vídeo gravado, só ainda complementando, né, quando se falou muito da imigração venezuelana, né, aqui no Brasil os venezuelanos vieram em um número muito, muito menor do que na Colômbia. Também mostrou o despreparo do Brasil para receber imigrantes e refugiados aqui, né? Então é isso, pessoal. Agora cada um faça a sua análise e vamos parar com essa bobagem que o Brasil pode virar uma Venezuela, porque a gente tem que cuidar daquilo que é nosso e, enfim, tá bom? Um grande abraço a todos, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, e o nosso vídeo vai ficar gravado, tá bom? Até uma próxima. Eu estou querendo fazer uma próxima falando de teocracia, né? A situação do Irã e a influência perniciosa que a religião pode ter no Estado, né? É sempre uma coisa muito perigosa quando religião e Estado se misturam. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.